Glórias a Deus. Nós fizemos a leitura no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Essa é uma história bastante conhecida pela igreja. Essa é uma história bastante conhecida devido ao tamanho do poder de Jesus ao fazer esse milagre. Jesus ele faz algo que age completamente contrário à natureza. E este homem, além de sofrer de um mal terrível, este homem, ele era uma pessoa excluída em meio à sociedade. Porque pior do que acontecia do que acontece nos dias de hoje, acontecia no passado, onde uma pessoa que sofria de algum tipo de deficiência física, e no caso como ele, de uma deficiência visual, era uma pessoa que era excluída socialmente. Por quê? Porque ela não poderia trabalhar, dificilmente ela ia conseguir arrumar um cônjuge para si. Por quê? Porque ele era considerado uma pessoa amaldiçoada. Existe até nos dias de hoje algumas pessoas que consideram, quando alguém nasce com algum defeito, algumas pessoas até arriscam dizer que isso é maldição sobre os seus pais, e então essa pessoa sofre por causa disso. Mas como Jesus mesmo disse, isso não é uma maldição. Infelizmente, algo que essa pessoa tenha cometido. Mas esse homem, ele era excluído socialmente. Tanto é que o texto nos diz que ele estava à beira da estrada mendigando. Nós sabemos muito bem que as pessoas que mendigam é porque elas são pessoas excluídas socialmente. Ela não tem um trabalho, ela não tem posses, ela não tem uma renda. Então ela era excluída socialmente. Era uma pessoa que a sua vida era uma desgraça completa, porque ela dependia da misericórdia das outras pessoas para ter o que comer. Mas observem que esse texto nos diz que quando ele fica sabendo que Jesus está passando ali, perto dele, ele começa a gritar por misericórdia, ele começa a gritar por Jesus. Veja que grande exemplo. Uma pessoa que não fazia parte do grupo de pessoas que andavam ao lado de Jesus, porque Jesus está passando ali pela estrada, rodeado de uma multidão, e este homem, ele não fazia parte deste grupo que andava com Jesus. Vamos fazer uma comparação para os dias de hoje. Este homem não fazia parte da igreja, como talvez algum aqui não faça parte da igreja. Talvez tenha alguém aqui que não tem o hábito de frequentar uma igreja evangélica, porque não tem fé no Deus que nós servimos. Mas amém, não quero entrar no mérito disso. Mas este cego, ele representa estas pessoas que ouvem falar a respeito de Jesus, mas não tem a oportunidade ou não quis escolher estar ao lado de Jesus. Mas quando ele ficou sabendo que milagre estava acontecendo, ele fez como você no dia de hoje. Veio a Jesus, gritou, clamou. Ele ficou sabendo, Jesus está passando aqui. E então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe que mesmo ele não fazendo parte daquele grupo que acompanhava Jesus, ele sabia bastante acerca de Jesus, porque ele sabia até quem era a pessoa de quem Jesus era descendente. Jesus era descendente do rei Davi. Por isso então ele chama Jesus filho de Davi. Talvez você não faça
esse grupo de pessoas que andam com Jesus, mas você sabe a respeito dele. Por que você sabe a respeito dele? Porque ele é tão importante mundialmente falando, que a mídia está sempre falando de Jesus. Hollywood está sempre criando, filmando a respeito da história dele. Tudo bem que uma grande parte desses filmes distorcem por completo a verdadeira história de Jesus, distorcem por completo a verdadeira personalidade de Jesus. Mas você conhece Jesus, pelo menos de ouvir falar, como esse homem, como Bartimeu. Talvez você esteja à beira do caminho, como ele estava à beira do caminho, mas saiba que Jesus está passando por você agora, e você tem então o direito, a oportunidade de clamar a Ele, que da mesma forma que esse homem, que Bartimeu, ele conseguiu chamar a atenção de Cristo, você também vai chamar. E o milagre que você tanto precisa, você vai receber, como esse homem recebeu. Creia somente. Creia somente. Em Hebreus, na Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 13, se não me falha a memória, diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe esse Jesus que contou, que foi relatado nessa história que nós lemos? Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo hoje. Ele continua sendo o mesmo hoje. E ele está dizendo para você nessa noite, o que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu faça por você? E este homem, ele agiu de uma forma que todos nós temos que admirar a ele. Porque ele foi e disse para Jesus o que ele precisava, crendo que Jesus iria curá-lo, crendo que Jesus iria reverter a sua situação. Se há uma coisa que nós precisamos compreender, é que Jesus, ele continua fazendo as mesmas maravilhas, os mesmos milagres que ele fez no passado, ele faz nos dias de hoje. Mas muitas vezes o homem não recebe porque não tem fé, porque não crê o suficiente. E eu estou te desafiando nessa noite a ter a fé que esse homem teve. Porque como Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Eu desafio você hoje a demonstrar a mesma fé, para que o milagre aconteça na sua vida. Você está precisando de que uma porta de emprego se abre para você? Creia. Tenha certeza que Jesus vai abençoar. Você tem uma enfermidade ao qual os médicos nem conseguem descobrir o que é, qual é a razão, ou alguma outra que os médicos já disseram para você, não tem mais jeito, você tem só que aguardar o seu tempo. Tenha fé que nessa noite você será curado. Se o seu casamento está sendo destruído e você já não vê mais esperança para que esse seu casamento volte a ser como era no princípio, tenha fé, porque Jesus vai mudar o seu cônjuge e vai mudar você também, porque não vem seguir os defeitos, estão só no outro não, os defeitos também estão na sua vida. Eu nem sei quem você é, mas o Senhor sabe, e Ele está lhe dizendo que os defeitos não são só dele, são seus também, e você precisa mudar. Você quer ser abençoado, mas você não quer pagar o preço. Você quer que o outro se transforme, mas você não quer se transformar. O Senhor quer fazer muito na sua vida, mas dê você o primeiro passo. Reconheça você que você precisa mudar. Reconheça você os seus erros, e então você vai entender o que Deus tem reservado para a sua vida.
O Senhor nessa noite, Ele pergunta para você: o que quer que eu faça por você? Às vezes nós pedimos para Deus coisas tão banais, que não recebemos. Tiago, meio-irmão de Jesus, filho de Maria com José, ele, ao escrever a carta que está aqui na Bíblia, não pensem vocês que quem escreveu esse texto foi Tiago, o apóstolo, não, porque quando foi escrito esse texto, Tiago já tinha sido morto, já haviam matado a Tiago à espada. Quem escreveu esse texto foi irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, porque ele era filho de Maria com José. Também Judas, que escreveu também a carta no livro de Judas, que nós temos na Bíblia, também foi meio irmão de Jesus, irmão de Tiago. E Tiago, ele escreve em sua carta dizendo o seguinte: que muitas vezes o homem pede alguma coisa a Deus e não recebe porque pede mal, pede para gastar em seus próprios deleites. Hoje em dia, o que nós temos visto por aí são igrejas anunciando que se você for para lá, você vai conseguir um belo carro, um carro zero. Você vai conseguir ser um grande empresário. Você vai conseguir riquezas para a sua vida. E muitas dessas pessoas que vão iludidos, imaginando que essas coisas vão acontecer em suas vidas, muitas dessas pessoas se decepcionam. Por quê? Porque elas estão pedindo somente para gastar a seu bel prazer. O que Jesus quer de você é uma fé sincera. Como você que precisa ter o seu casamento restaurado, reestruturado. O Senhor quer que você peça da forma correta. Transforma a minha vida e a dele também. Porque com certeza Deus irá atender essa oração sincera. Mas quando oramos de forma errada, com certeza Ele não atende. Fala-se de forma errada dentro do coração, dentro do próprio peito. O que Deus tem preparado para nós, o que Deus reservou para cada um de nós, são bênçãos maravilhosas. Mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Muitas vezes nós simplesmente queremos de mão beijada, queremos simplesmente ser abençoados. E depois de ter sido abençoado, cai fora para longe de Jesus. O que Jesus quer não é isso. Ele quer abençoar a sua vida, mas Ele quer ser glorificado através da sua vida. Ele quer que o milagre que você vai receber hoje sirva de glória para Ele. O mundo tem que saber o que Ele fez na sua vida, o que Ele vai fazer hoje na sua vida. Você não pode guardar somente para você. Você tem que anunciar a todas as pessoas. Eu fui na igreja de Jesus e Ele me curou. Porque quem cura é Jesus, não sou eu. Quem cura é Jesus, não são os obreiros da igreja. Quem cura é o Senhor, não somos nós. Somos somente instrumentos nas mãos do Senhor. E Deus, nessa noite, quer mudar vidas. Deus, nessa noite, quer transformar corações. Além dos milagres que você